A paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluias. É muito bom estarmos aqui, amém? Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7, 8 e 9. Quero utilizar esse texto como base para a gente poder falar um pouquinho sobre um assunto de extrema importância. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, as bodas do Cordeiro. Está escrito assim, Apocalipse 19, versículo 7 ao versículo 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado como se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Versículo 9, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Diga comigo, amém. Feche os seus olhos por um minuto. Espírito Santo, nessa manhã, eu quero te convidar a estar presente comigo nessa escola. Eu sei, ó Pai, que fui chamado para ser um evangelista no teu reino. Eu entendo o meu papel. Mas dessa manhã eu peço a sua graça, eu peço também a revelação vinda do teu Espírito, para que eu possa, Senhor, de alguma forma contribuir para o teu reino. Porque se nessa manhã eu me colocar como um flecheiro e atingir o alvo que é o coração do homem, nessa manhã eu tenho certeza que pessoas serão edificadas por causa da tua palavra. E eu tenho apenas um propósito aqui, engrandecê-lo, exaltá-lo, bendizê-lo na beleza da tua santidade. Por isso, em nome de Jesus, usa-me, ó Pai, como flecha. Em nome de Jesus, opere nesse lugar, aonde a palavra lançada pelos meus lábios não tiver condição de alcançar, que o teu Santo Espírito, ó Pai, penetre ao ponto de repartir a alma e o Espírito nessa manhã, porque nós carecemos da tua palavra, da legítima palavra. A Bíblia diz, eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. E nessa manhã nós não queremos ouvir filosofia humana, mas nós queremos ver o poder do Senhor manifesto nesse lugar. Por isso, em nome de Jesus, mova-se, ó Deus, nesse ambiente, porque nós somos a tua noiva, e nós estamos em estado de preparação para a boda do Cordeiro, e nós cremos nessa palavra, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, nessa manhã eu quero ser objetivo. Eu tomei o cuidado de tentar, da maneira mais simples, trazer este conhecimento específico sobre as bodas do Cordeiro ao coração dos irmãos, porque eu entendo que muitos de nós não entendemos ainda a preciosidade dessa festa, a importância dessa grande festa, desse grande momento. Para que a gente entenda um pouco melhor, a Bíblia é um livro sagrado, é um livro santo. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo, que a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. Diga comigo, de verdade. A Bíblia é a verdade de Deus, a Bíblia é o verbo, e esse verbo se fez carne. Perceba que a Bíblia é um livro que possui textos com fundamento em seus contextos. Não existe uma palavra solta, não existe uma palavra penetra na palavra de Deus. Tudo existe um propósito nessa palavra. É um livro de conexões espirituais. Perceba que debaixo desse entendimento, na última aula nós estudamos sobre o tribunal de Cristo. Diga comigo, tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, nós seremos julgados segundo as obras que nós apresentarmos. Mas após o tribunal de Cristo, a igreja será ajuntada,
haverá um ajuntamento ou uma reunião dos santos, e seremos levados para um lugar chamado Sala do Banquete. Nessa sala, segundo a Bíblia, não haverá senão a paz, a alegria vinda do próprio Senhor. E nesse ambiente o próprio Deus estará presente na pessoa de Jesus Cristo, aonde celebraremos uma grande festa chamada Festa das Bodas do Cordeiro. Diga comigo, glória a Deus. Para que nessa manhã tenhamos um entendimento mais fácil, eu quero fazer uma analogia entre o casamento judaico e as bodas do Cordeiro, para que os irmãos tenham entendimento. O casamento judaico, ele possui 4 fases. Diga comigo, 4 fases. A primeira fase do casamento judaico, o moço se apresenta para a moça, e ele assume essa moça publicamente, e ele coloca em seu dedo um anel, e após colocar no seu dedo um anel, ele sai e volta para a casa do pai. Preste atenção, essa primeira fase do casamento judaico, ela retrata o momento em que Cristo nos amou primeiro. A Bíblia diz que primeiro Ele nos amou, Ele conquistou o nosso coração, Ele anelou os nossos corações e colocou em nossos dedos, diga comigo, um anel. Pastor, que anel é esse? O penhor do Espírito Santo que habita em nós. Quando Ele colocou sobre o nosso dedo um anel, diz a Bíblia que Ele voltou para a presença do Pai e se assentou à sua direita. A segunda fase do casamento judaico, ela acontece, que nós chamamos fase da preparação da noiva para as bodas, aonde o noivo, após colocar um anel e retornar para a casa dos pais, ele não diz o dia, tampouco a hora que ele irá retornar para buscar a sua noiva. Percebam que nessa segunda fase, ela nos retrata de maneira espiritual a segunda volta do Cordeiro, aonde Jesus, quando ele foi levado às alturas, ele foi conduzido aos altos céus, ele se assentou à direita de Deus, e diz a palavra de Deus que ele um dia voltaria, mas é necessário que nessa segunda fase, por não sabermos a hora, por não sabermos o lugar, é necessário que permaneçamos debaixo do espírito de vigilância. Como assim, pastor? A noiva precisa vigiar, a noiva precisa se preparar, porque ela não sabe o dia, porque ela não sabe a hora. E a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã: o que eu tenho feito para me preparar para aquele grande dia? Qual tem sido a minha postura como noiva no estado de preparação? Eu tenho vigiado na presença dEle? Ou eu tenho vivido a minha vida da maneira que eu bem entendo que é como eu devo viver? A noiva precisa se preparar, ela precisa se ataviar, ela precisa ficar vigilante, porque ela não sabe quando o noivo irá voltar. Sejamos vigilantes, para que não venhamos a ser pego de surpresa na presença do noivo. Diga comigo, eu entendo essa palavra. A terceira fase do casamento judaico é a fase em que o noivo vem com os seus amigos, ao som de muita música, para a casa da noiva. Essa fase, ela está retratando a segunda vinda de Cristo, preste atenção. Quando Ele virá para buscar a sua noiva,
Perceba que o noivo vem juntamente com amigos, celebrando ao som de muita música, e diz a Bíblia que ele virá com o cortejo dos anjos, com as almas dos remidos que estão na glória, e ao som de trombeta ele virá buscar a sua igreja. Essa palavra vem de Deus, e nós precisamos entender que é desta forma que o noivo irá nos buscar. Ele não virá mais como um Cristo humilhado, sentado em um jumentinho, mas ele virá revestido de glória, louvor e honra. Ele virá com autoridade, como noivo, com um único objetivo: buscar a sua noiva. Diga comigo, glória a Deus. A quarta fase do casamento judaico é a fase em que o noivo pega a noiva e leva para a casa do pai, aonde acontece uma grande festa. Eu sei que devido a tantos afazeres, muitos de nós já não sonhamos mais com esse grande momento, já não almejamos mais viver essa grande festa. Mas o que o Espírito Santo está querendo fazer aqui nessa manhã é nos reconduzir ao caminho que nunca deveríamos ter saído, ao caminho de simplicidade, aonde o nosso único objetivo seja viver aquele grande dia na presença do noivo. O objetivo do noivo nessa manhã, através do Espírito Santo, é trazer consciência aos santos da sua casa, para que a gente volte ao lugar que nunca deveria ter saído. Quando Jesus vier, Ele nos levará para a casa do Pai, aonde estaremos sempre na sua presença. Diga glória a Deus. Diga comigo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esse precisa ser o alvo. Esse precisa ser o objetivo. Esse precisa ser o desejo ardente dos nossos corações. O dever da noiva. A noiva deve ser vigilante. Diga comigo, a noiva. Jeremias 1,5 diz que você é profeta. Profeta, além de profetizar, ele proclama. A palavra proclamar diz aquele que fala em alta voz. Diga comigo, ser vigilante. A noiva precisa ser vigilante. Por quê, pastor? Porque ela não sabe o dia nem a hora que o noivo irá voltar. De acordo com a parábola que se encontra em Mateus 25:1, a parábola das 10 virgens, nos diz assim: naquele dia, o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 dessas moças eram imprudentes e 5 eram prudentes. As moças imprudentes pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas ou prudentes levaram vasilhas com óleos de reserva nas suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças dormiram. À meia-noite se ouviu o grito: o noivo está chegando. As moças sem juízos disseram: nos dê um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. E elas responderam: de jeito nenhum. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estava fora, o noivo chegou. Essa parábola é uma parábola espiritual como todas. Parábola significa método criado por Cristo para poder ilustrar o reino de Deus. Essa parábola não está tratando de pessoas que se encontram fora da igreja. Percebam que as 10 noivas eram virgens. Está falando sobre 10 mulheres puras que tinham apenas um propósito no seu coração. Elas estavam se preparando para poder encontrar o noivo. Diga comigo, encontrar o noivo. E essas mulheres saíram ao encontro do noivo. E diz o texto sagrado que 5 dessas mulheres, tidas como imprudentes, elas pegaram a sua lamparina. De acordo com Salmo 119, versículo 118, lamparina significa a palavra de Deus.
as imprudentes possuíam a palavra de Deus. Nós não estamos falando de gente que está vivendo a vida regalada fora da casa de Deus. Nós estamos falando de crente. 5 mulheres imprudentes diante dos olhos de Deus estavam com a palavra de Deus e saíram ao encontro do noivo. Ao cabo que as 5 prudentes também possuíam a palavra de Deus e saíram também ao encontro do noivo. Perceba que, de acordo com a palavra, tanto as prudentes como as imprudentes chegaram a esperar o noivo, mas o noivo estava demorando. Presta atenção, o fato do noivo estar demorando fez com que elas dormissem, tanto as prudentes como as imprudentes, tanto as que tinham a palavra de Deus, quanto as que não tinham a palavra de Deus, todas dormiram. O grande problema é que no tempo do meu avô, eu tinha um avô chamado Custódio, e eu tinha uma avó que me apresentou o evangelho chamada Raimunda. Eu me lembro que a minha avó, ela não era uma veterana no evangelho. No final da sua vida, ela foi alcançada pelo evangelho do Senhor, e ela disseminou dentro de mim, e ela me ensinou os valores santos do céu. Mas eu me lembro que minha avó, há muitos anos atrás, eu era um garoto de aproximadamente 7 anos de idade, ela dizia para mim: Jesus está voltando. Ela dizia para o meu pai: Jesus está voltando. E eu tenho certeza que muitos avós, bisavós falaram isso para você. De repente, o tempo se passou, a minha avó se foi, o meu pai continuou com o mesmo discurso: Jesus está voltando. De repente, o meu pai já é um ancião. Hoje a semente está em mim, e agora sou eu que digo para os meus filhos: Jesus está voltando. E daqui a pouco não vai ser mais eu que vou falar, mas os meus filhos vão dizer: Jesus está voltando. Irmãos, nós não podemos perder a esperança que possuímos dentro de nós, plantada pelo Espírito Santo. Jesus não é uma história inventada por homens, Ele é real, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o fato de gerações se passarem e a palavra ainda não ter se cumprido, fez com que muitos de nós, homens e mulheres de Deus, que possuímos a palavra de Deus, entrássemos em um estado que chamo estado de dormência. Nós estamos dormindo. Dormir fala sobre uma realidade espiritual que nós, como igreja, nos encontramos. Perdemos a sensibilidade das coisas espirituais. Somos crentes cheios de fé dentro da casa do Senhor, mas não pensamos mais no dia, naquele grande dia em que Ele irá voltar. Estabelecemos como moradia fixa a terra, e muitas vezes falamos que somos seres do céu. Nós precisamos entender que o que o Espírito de Deus quer fazer, o Espírito de Cristo nessa manhã, é nos reposicionar para que a gente volte a ter sensibilidade espiritual. Como igreja, nós nos encontramos céticos à palavra de Deus. Nós queremos todas as promessas naturais que nos abençoam na vida física, que nos abençoam na vida financeira, que nos abençoam na família, mas nós não queremos nada concernente ao céu. Essas mulheres possuíam a palavra de Deus. Essas mulheres possuíam a lamparina. Elas eram virgens, que fala da pureza, mas elas deixaram algo principal. Diz a Bíblia que quando elas estavam dormindo, elas não pararam para pensar no fundamento de sustentação da vida humana na terra. Elas não perceberam, mas elas não tinham óleo de reserva. O óleo fala sobre o Espírito de Deus. 1 Coríntios 3,16 fala assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito dele, e que Ele mesmo decidiu morar em vocês? O Espírito Santo, Ele mora em mim, o Espírito Santo mora em você. Este óleo é o único capaz de me sustentar na vida cristã, para que eu não perca a visão do céu.
Óleo fala sobre a unção dobrada, o fato delas terem um pouquinho de azeite dentro da lamparina, fala que elas tinham unção, mas elas não tinham unção suficiente para suportar a espera do noivo. E esse é o grande problema, que muitos têm se perdido pelo caminho. Tem unção? Tem palavra de Deus? Tem, mas não tem unção suficiente para suportar o tempo de espera. O que nós precisamos nessa manhã não é de um bom discurso, não é de um bom pregador, são de pessoas que decidam firmemente a acordar para viver o plano de Deus. O propósito eterno dele para mim e para você é que venhamos entender que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais se passou na mente do homem o que Deus preparou para a sua igreja. Quantos me entendem? Diga glória a Deus. Estejamos vigilantes nessa manhã. O Espírito Santo nos convoca nessa manhã a tomarmos uma posição para que nos tornemos igreja vigilante na sua presença. Glória a Deus, Espírito Santo. O termo vigilante vem do latim vigilantia, significa estar acordado. Vigilantia significa estar acordado. Só o Espírito Santo possui a capacidade de te manter acordado dia e noite para as batalhas da vida. Eu acho interessante que o mesmo Paulo que diz que o Espírito decidiu morar em nós, ele também nos diz aos Tessalonicenses, ele fala o seguinte: não apagueis o Espírito. O problema de muitos de nós é que nós recebemos o Espírito, mas nós não alimentamos o Espírito que habita em nós. Aquilo que é espiritual se alimenta de coisas espirituais. Nós precisamos alimentar o Espírito que habita em nós. O Espírito que habita em nós é um ser celestial que decidiu morar em nós. O Espírito Santo é o único capaz de te fazer continuar de pé, mesmo no mundo dos desesperados. Alimente o Espírito. Alimente o Espírito, alimente o Espírito, alimente o Espírito, alimente o Espírito que habita em você, alimente o Espírito que habita em você. A palavra vigilante possui uma raiz na palavra vigor, daí entendemos a expressão, quem vigia está em pleno vigor, porque não tem sono e está pronto para a batalha e pronto para esperar. O vigor que nós precisamos como noiva, para que não tenhamos mais esse comportamento de noiva cansada, afadigada, que não aguenta mais esperar o noivo, está na presença do Espírito de Deus. Quanto tempo você orou essa semana buscando Ele? Quantas orações que você fez que não pensava em você mesmo? Nós passamos dias, horas, orando por nós, pedimos coisas na presença de Deus. Pastor, isso é errado? Não é errado, mas isso demonstra quem você é por dentro. Errado eu pedir coisas, errado eu pedir para Deus abençoar meus filhos, errado eu pedir para Deus abençoar os meus negócios, não é errado. Mas se em cada 10 orações, 9 orações, eu só penso em mim, eu demonstro que eu sou um filho, que não quero me relacionar com Ele, eu quero apenas a minha herança. Diga comigo, eu entendo essa palavra. Vamos avançar. Eu montei 2 quadrozinhos para tirar dúvida, para que a gente entenda. Entendendo a sequência dos fatos. As bodas do Cordeiro acontecerá depois do arrebatamento. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque é uma das dúvidas mais comuns que a gente encontra quando vai falar sobre esse tema. De acordo com 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, ela nos fala aqui, dizendo a vós,
pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente precederemos os que dormem, pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverdes vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com Ele. Diga comigo, glória a Deus. A segunda dúvida mais comum: a festa das bodas do Cordeiro realizar-se-á depois do julgamento do tribunal de Cristo, conforme 2 Coríntios 5,10. Preste atenção. Então vamos entender a ordem dos fatos. Primeiro acontece o arrebatamento, depois acontece o tribunal de Cristo, depois acontece a festa das bodas do Cordeiro. Então diga comigo, arrebatamento. Mais forte, arrebatamento. Tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Essa é a ordem para que você se situe como noiva. Você precisa entender. Muitas vezes eu me lembro, pastor Carlos, que quando eu era um pouco mais jovem, eu tinha repugna de estudar Apocalipse. Quando falava para mim de escatologia, eu me lembro que quando eu fiz teologia, quando chegava a matéria de escatologia, eu não queria comparecer, porque era algo que para mim era chato, porque eu fui ensinado quando criança, que esse é um tema que fica sempre para depois, porque nós não vamos morrer agora. E a verdade espiritual é que esse tema é um tema extraordinário, é um tema que nós precisamos produzi-lo com esperança em nossa alma, porque o noivo vem, igreja. E o propósito da existência da noiva é se preparar para a vinda do noivo. Diga comigo, glória a Deus. Características do amor do noivo. Jesus possui um amor ágape. Pastor, o que é um amor ágape? Do grego, é um amor puro, é um amor divino. E esse amor puro e divino, ele possui algumas características. Primeira característica, sacrificial. Conforme Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 25. Porque ele entregou-se e deu por sua noiva. Um amor de sacrifício. Um amor que se coloca no lugar de alguém que tinha culpa e assume a culpa por ela. Nós como igreja violamos o que não deveríamos violar, mas mesmo assim, por causa do amor dele, ele nos cobriu e nos colocou no nosso lugar, e por causa disso hoje nós estamos aqui. Diga comigo, glória a Deus. Amor incondicional, porque não há qualquer exigência ou cobrança. Isaías 53, 7. É interessante que eu amo meu filho. Quantos aqui amam os seus filhos? Glória a Deus. A Bíblia diz que não existe, naturalmente falando, um amor mais sublime do que um amor de mãe para com filho. O vínculo é literalmente extraordinário. Eu tenho 3 filhos hoje e eu vejo que a minha esposa, ela está disposta a fazer coisas que eu nunca imaginei que ela estaria disposta para fazer por causa dos nossos filhos. Mas quando nós tratamos do amor de Deus, do amor de Cristo para com a igreja, nós estamos falando de algo muito mais profundo e de difícil compreensão, porque é um amor puro, é um amor que não quer troca nenhuma. Uma mãe, por mais que ela ame o seu filho, ela sempre lhe orienta com o propósito de um pequeno retorno. Mesmo que você não quer algo para você, você ensina, e o propósito que ele faça ou ela faça aquilo que você ensinou. Jesus nos ensina a verdade espiritual, a palavra de Deus. Mas Ele não exige de nós que permanecemos nela. Ele nos deu o livre-arbítrio. Por isso eu e vocês, nós podemos decidir o que queremos da vida. O fato de você estar aqui nos faz entender que você está porque quer.
Não houve uma determinação do céu. Você veio à casa do Senhor nessa manhã porque você decidiu vir. Esse nível de amor nós chamamos amor incondicional. Outro amor, amor purificador, porque com as suas mensagens, extraídas da sua palavra, Ele nos purifica de todo mal. Diga comigo, glória a Deus. Amor provedor, conforme Efésios 5:29, é porque Ele nos supre de todas as nossas necessidades. Queridos, essa é uma verdade que você nunca deve deixar de crer. Todas as suas necessidades, todas as minhas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus. Pastor, a necessidade de amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, quando eu levantar, com tanto de compromisso que eu tenho, com tantas coisas que eu tenho para fazer, como que vai ficar? Ele supre todas as nossas necessidades. E o que eu acho perfeito em um Deus que é perfeito é que o Salmo 139, ele nos traz uma verdade espiritual que me choca. Ela fala que Ele esteve no amanhã, antes que eu tivesse vivido o amanhã. Por isso nós temos que entregar nossa vida completamente na mão dEle, porque o seu amanhã, que você está preocupado com ele, enquanto eu ministro essa matéria, já teve a presença do próprio Deus nele. Confia em Deus, querido. Confia em Deus. Confia em Deus. Ele já esteve lá. Ele sabe o que você tem que fazer. Amor eterno, maior do que o tempo e maior do que a circunstância, segundo João capítulo 13, versículo 1. Características do amor da noiva, preste atenção. O fundamento do amor da noiva é o Espírito Santo. Perceba comigo. Jesus, amor ágape, amor puro, amor divino. Igreja é composta por quem? Fala, por mim e por você. O amor da igreja não teria base para um relacionamento saudável com o amor de um Deus que é puro. Mas de repente, quando Ele foi levado às alturas, Ele enviou o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o fundamento do amor da igreja. É por isso que toda base de amor que eu possuo e que você possui por Cristo é fundamentada no Espírito Santo que habita em você. Deixa eu dizer algo para você. Você seria incapaz de amar a Deus se não fosse através do Espírito dele que habita em você. Por isso, não olhe para você como qualquer um. Olhe para você como alguém que foi escolhido no ventre da mãe e que possui um Deus dentro de você que tem te capacitado a amar a Cristo todos os dias. Diga comigo, glória a Deus. Característica do amor da noiva, ele é santo e puro, porque ele não se conforma com os padrões do mundo. Conforme 1 João capítulo 2, versículo 15, nós precisamos entender essa verdade espiritual. Pastor, mas eu tô vivendo a vida, eu não estou muito bem enquadrado nesses parâmetros não. É por isso que você veio aqui. É porque o Espírito Santo, Ele quer te reposicionar, Ele quer me reposicionar, para que eu possa me enquadrar a essa realidade, e não fique de fora dessa grande celebração chamada Bodas do Cordeiro. Esse amor, ele é paciente, por quê? Porque a noiva é submissa, e ela aguarda com paciência a volta do seu amado, conforme Tiago 5:7. Não perca a esperança. Nós não temos a consciência de fato do tempo, nós não temos a consciência da hora, mas não perca a esperança. Continue confiando na palavra de Deus.
Não negue a sua fé, confie na palavra de Deus, não importa o tempo, ela irá se cumprir. Deus falou que quando Ele levasse o seu filho, Ele voltaria para buscar a tua igreja. Então creia nessa palavra, não duvide dessa palavra, creia, Ele irá voltar. Diga comigo, glória a Deus. Pacífico, equilibrado e seguro é o amor da noiva, porque ela confia na promessa do seu noivo. Jesus irá voltar para buscá-la. João 14, 1 e 3. Ele é um amor alerta, porque até na escuridão da noite, ela está pronta, aguardando o noivo que poderá chegar de repente. E para finalizar, ela é diligente, dinâmico e operante, porque ela trabalha enquanto é dia, anunciando as virtudes do seu amado. O que nós precisamos entender é que quando eu tenho a consciência que o que Cristo preparou para mim como igreja é algo tão sublime, é algo tão grandioso, eu não consigo me conter apenas em ter essa informação. Eu quero envolver as pessoas que amo e as pessoas que estão à minha volta, para que elas desfrutem comigo daquilo que eu sei, que pela fé em Cristo Jesus, um dia eu vou desfrutar. Por isso é tão importante que você entenda a revelação sobre as bodas do Cordeiro. Porque se você entender a partir de hoje, você vai querer que toda a sua família participe dessa grande celebração, todos os seus vizinhos participem dessa grande celebração, todas as pessoas que passarem à sua volta, você vai querer que elas participem dessa grande celebração. Mas se você não entende, se você estiver dormindo, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar cético e não vai entender nem para você, quanto mais para aqueles que estão à sua volta. Aonde as bodas acontecerá? As festas das bodas acontecerá, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 22, na morada dos remidos, na Jerusalém celestial, na cidade do Deus vivo. Essa festa, ela não acontecerá aqui, mas ela acontecerá na casa de Deus, na sua morada. Conforme Apocalipse 21, 4, as bodas acontecerá neste lugar de perfeição, onde não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, não haverá mais noite e não haverá mais maldição. É esse lugar de herança que Deus está preparando para a sua igreja. É por isso que nós precisamos nos alegrar na presença dEle, porque Deus não está preparando qualquer coisa para nós, mas é um lugar perfeito. Diga glória a Deus. Abra comigo Apocalipse 19, 8. Está escrito assim: pois foi-lhe dado de vestir-se linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Presta atenção. Deus sempre se preocupou e sempre se preocupará com as vestes da sua noiva. O tipo de roupa que você usa é de importância maior para o noivo. Perceba que foi nos entregue como igreja uma vestimenta chamada linho finíssimo. O que essa vestimenta representa, pastor? Ela representa as obras que eu e vocês realizamos na terra. Deixa eu dizer algo para você. Você até pode ter um bom coração, mas o teu coração não vai te credenciar para participar das bodas do Cordeiro. O que vai credenciar a igreja a participar das bodas do Cordeiro é a roupa, a vestimenta que eu e vocês estaremos usando. Deus está preocupado com o tipo de vida que você leva.
Deus está preocupado com as palavras que você fala quando você está fora da casa dele. Deus está preocupado com o tipo de empresário que você é, com o formato de negócio que você faz, com o tipo de pai que você é, com o tipo de marido que você é, com o tipo de esposa que você é. Deus não está preocupado apenas com quem você é na casa de Deus. Deus está preocupado com quem você é fora dela. As vestimentas falam de quem eu sou. As vestimentas falam do tipo de vida que eu levo. As vestimentas falam da manifestação minha fora da presença de Deus. Linho finíssimo é a vestimenta adequada. Há um critério: ninguém irá participar das bodas do Cordeiro se não estiver portando uma vestimenta segundo a exigência de Deus. Não adianta eu vir aos cultos, embora isso seja de extrema importância para a sua sobrevivência. Não adianta eu ter confessado a Jesus, porque aqui nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de celebração. Se eu não tomar cuidado com o tipo de vida, com o estilo de vida, com quem eu sou, eu posso ficar fora da festa. A cada dia que se passa, não que eu seja perfeito, eu estou no altar, e Deus sabe a seriedade que eu levo em estar aqui. Mas a cada dia que se passa, nós temos ouvido mais notícias de homens que falam que são de Deus, fazendo coisas que nem descrentes fazem. Qual a vestimenta que você está portando? Qual o tipo de roupa que você tem usado? Se você não se adequar nessa manhã com a ajuda do Espírito Santo, tenha consciência, você não vai participar das bodas. Essa é uma advertência vinda do Espírito, não de mim mesmo. Se nós não entendermos essa verdade espiritual, nós não vamos participar dessa grande celebração. E com a ajuda do Espírito Santo, diz a Bíblia que aquele que roubava, não rouba mais. Que aquele que furtava não furta mais, que aquele que negligenciava a palavra não negligencia mais, que aquele que adulterava não adultera mais, que aquele que se corrompia não se corrompe mais. É tempo de mudarmos de vestes, é tempo de nos reposicionarmos na presença dEle. Eu fiz um compromisso com Deus, eu fiz esse compromisso tem quase um ano. Aonde eu chego, eu não digo que eu sou cristão. Se as pessoas forem incapazes de reconhecer o meu cristianismo através das minhas atitudes, através do meu semblante, através do meu timbre de voz e através do meu comportamento, o que adianta eu dizer que sou cristão e, acima de tudo, dizer que eu sou pastor? A igreja precisa parar de filosofar e andar segundo os padrões do céu. Nós falamos tanto e realizamos tão pouco, queridos. Nós precisamos ter um comportamento sério. Essa semana eu fui comprar algo e de repente alguém me deu um troco maior do que o valor que eu tinha dado. E eu fui embora e não vi. De repente, eu pego aquilo ali, na hora que eu olhei, eu não fiz para impressionar ninguém, é o certo, e a gente não tem que se gloriar do certo. Eu falei, meu Deus, ele se equivocou. Peguei o dinheiro, quando eu levei, ele desentendeu. Ele falou, meu Deus, você está me devolvendo dinheiro. O povo tenta passar a perna em mim o dia inteiro aqui, você está me devolvendo dinheiro. Queridos, essa é uma atitude que precisa ser normal para a igreja de Cristo. Tem que ser normal, o que não é, não é, o que é. O que tem que importar para nós é o que o Espírito pensa de nós. Cuidado com as vestes que você usa. Vestimenta adequada. Mateus capítulo 22, versículo 9, eu estou finalizando. Está escrito assim: ide, pois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos,
ajuntaram todos quantos encontraram, tanto mal quanto bom, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele ficou mudo. Então o rei chamou os seus servos e mandou amarrar ele de pé e mãos e levar e o lançar nas trevas. Preste atenção. Essa é uma parábola conhecidíssima, a parábola das bodas. O rei aqui representa o próprio Cordeiro vivo que desceu do céu, Jesus. O servo aqui representa eu e você, pessoas perdidas que no momento da festa estão perdidas, mas recebem o convite. E muitas de nós aceitamos o convite, mas de repente na presença do rei, nós nos esquecemos do critério maior. Para participar da festa, precisa estar usando traje nupcial. Traje nupcial fala justamente de quem você é, do que você faz, das obras que você está entregando para Deus. A pergunta é, naquele grande dia, aonde o choro não vai fazer diferença, aonde a gritaria não vai impressionar Deus, você estará portando traje nupcial ou estará vestido de qualquer roupa? Conclusão. A figura da igreja como noiva que se prepara para contrair núpcias com o Senhor Jesus aparece em vários textos da palavra de Deus. E nesse tempo chamado tempo da dispensação da graça, o que nós precisamos entender é que a unção de Deus, essa capacidade sobrenatural que Ele derrama em nós, ela possui um propósito. Pastor, qual o propósito da unção? O propósito dessa unção deles é que você seja usado como ferramenta na mão de Deus para atrair o máximo de pessoas possíveis para poder participar dessa grande festa na presença de Deus. Se a sua vida, através da unção, for capaz de atrair as pessoas, nós teremos uma grande multidão naquele dia, dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Lucas 16, 9, presta atenção e eu termino aqui. Nos traz uma advertência duríssima. Está escrito assim: havia um homem rico que se vestia de linho finíssimo. Fala comigo, linho finíssimo. Ao seu portão havia um mendigo chamado Lázaro, todo maltrapilho e coberto de úlceras, o qual desejava alimentar com as migalhas do homem rico que caíam da sua mesa, e os próprios cães vinham a lamber. O mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. Também morreu o rico e foi levado para o inferno. Presta atenção. Um homem rico usando veste nupcial. Dentro da palavra, ele está credenciado para participar das bodas do Cordeiro. Ao cabo que um homem pobre estava usando uma roupa maltrapilha. De repente ambos morrem. O rico vai para o inferno, ao cabo que o pobre
vai para a presença de Deus, para o seio de Abraão. Perceba que as coisas espirituais se explicam espiritualmente. A veste nupcial, retratada pela palavra, não está falando de uma vestimenta física, está falando do seu coração, de quem você é por dentro. Se você nessa manhã não se alinhar, se você nessa manhã não endireitar o curso da sua vida, certamente você estará trilhando caminhos de morte. Esse homem era pobre, esse homem era maltrapilho, esse homem era doente, ele tinha úlcera, mas diz a Bíblia que naquele grande dia, este homem, ele teve a oportunidade, a satisfação de subir para a eternidade, para o seio de Abraão. Diga glória a Deus. Se nessa manhã você entender que sacrifício agradável a Deus é o coração quebrantado e contrito, o qual Ele não desperdiçará, Ele não desperdiçará. Se você entender que Ele está preocupado com você interiormente, Deus não está preocupado com quem você é aqui dentro, Deus não está preocupado com seu nível de religiosidade, Deus não está preocupado com quantos amigos você tem dentro da casa de Deus. Deus está preocupado com quem você de fato é. Não adianta passarmos uma vida inteira na presença de Deus se nós estivermos de fato longe dEle. Que o Espírito de Deus nessa manhã sopre no seu espírito e você entenda essa verdade espiritual, porque naquele grande dia nós seremos buscados pelo noivo, e como noiva com linho finíssimo, com veste nupcial, nós subiremos com Ele, aonde olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais se passou na mente humana, aquele lugar extraordinário, onde não há morte, não há dor, aquele lugar em que a paz irá imperar, a alegria irá imperar, naquele ambiente de glória, será a nossa morada permanentemente. Diga comigo, glória a Deus. Eu queria deixar aqui apenas uma frase de um homem que acaba de morrer, o evangelista Billy Graham. Ele diz assim: esse é o registro de um homem que teve revelação profunda do que Deus preparou para nós na eternidade. Billy Graham foi o evangelista da terra que mais teve dinheiro nas suas mãos para poder fazer o evangelho. E durante 99 anos, você não vai encontrar um escândalo financeiro na jornada dele. Você percebe que o coração foi dirigido a Deus. Ele conversando com seu neto, antes de falecer, ele disse assim: um dia você vai ouvir que Billy Graham morreu. Não acredite nisso. Naquele dia eu vou estar mais vivo do que nunca. Eu vou apenas ter mudado de endereço da terra dos mortos para a terra dos vivos. Diga comigo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pastor Carlos, pode vir cá. Feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar para que essa palavra ela encontre morada dentro de você e nunca mais saia daí. Espírito Santo, dentro daquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu penso que eu me esforcei o máximo para poder fazer. Mas o reino de Deus, dos céus, ele é dado pelo esforço e também pela manifestação do poder de Deus. O meu pedido nessa manhã é que o Senhor queime por dentro cada irmão que ouviu essa palavra. Que cada irmão saia daqui chocado por dentro.
Eu não estou preocupado com manifestações exteriores, porque isso tudo é fruto das emoções do homem. Mas eu estou preocupado com aquilo que o Senhor é capaz de fazer e vai fazer nessa manhã. O meu pedido ao Senhor: queima cada ser humano aqui presente por dentro de tal forma que a gente se reposicione na tua presença e compreenda, Senhor, que a festa, a celebração que o Senhor tem preparado para nós tem dia e tem data para acontecer, e esse tempo está chegando. Jesus está voltando para buscar sua noiva. Traga consciência, meu Pai, a nós. Eu peço ao Senhor: traga consciência a nós. Traga consciência a nós. É o meu pedido como teu servo nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.